Nós temos uma palavra para compartilhar com todos vocês nesta tarde, e essa palavra ela tem um tema. O tema é vencendo as estratégias do inimigo. Repita após mim: vencendo as estratégias do inimigo. Nós vamos ler já alguns textos do livro de Êxodo. Pessoal do multimídia, pode deixar Êxodo aberto lá, por favor, o livro de Êxodo. E nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. Porque quando Deus resolveu libertar Israel da terra do Egito, depois de 430 anos de escravidão, lá em Gênesis 15, Deus fala com Abraão e diz para ele que o povo de Abraão, o povo de Deus, o povo de Israel, até então não havia ainda o povo de Israel, estava em formação. Esse povo nasce praticamente dentro da terra do Egito. Mas em Gênesis 15, Deus disse para Abraão: o teu povo vai ser peregrino em terra estranha. E depois de 400 anos eu os visitarei com poder e os tirarei de lá. E isso se cumpriu. José, depois de ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ele se torna o governador de toda a terra do Egito, e Jacó, o pai dele, entra com 70 pessoas no Egito. José agora vai cuidar do pai, dos seus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, da família toda, uma família muito grande, e desse grupo, mais de 1.600.000 pessoas se formam em 400 anos no Egito, e Israel se torna mais forte, muito mais poderoso do que os próprios egípcios. Chegou o tempo então de Deus tirá-los de lá, e Deus levanta Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele era fruto de um milagre, num tempo que Faraó tinha dado ordens para que todo o menino de Israel fosse morto. A mãe de Moisés o preservou, e Deus, para manifestar o poder, a glória dele, fez com que a filha de Faraó cuidasse, sustentasse, pagasse os estudos de Moisés, e ele cresceu dentro do palácio. Como é que Deus faz, né? O palácio queria matar meninos como o Moisés. Deus diz: eu vou mostrar quem é que pode todas as coisas. E Deus manda Moisés para dentro da casa de Faraó, e ali ele cresce como filho da filha de Faraó. Mas ele sabia que ele não pertencia àquele povo. Ele sabia que ele tinha uma nação, que ele tinha um povo. E chegou a hora de Deus o levantar, e a Bíblia diz que ele era meio pesado de língua. Não diz se ele era gago em si, mas que ele tinha uma certa dificuldade para falar. Então Deus levanta também o seu irmão Arão, e vão os dois agora diante de Faraó, e começam a dizer: deixa o povo de Deus ir, deixa o meu povo ir, deserto adentro, caminho de 3 dias, para sacrificarmos ao Senhor. Aí Faraó ficou indignado. Faraó disse: olha, vocês estão muito ociosos, eu vou dar trabalho para vocês, eu vou complicar a vida de vocês, porque vocês estão querendo sair daqui, pensando que eu vou libertar essa mão de obra barata que eu tenho aqui, de maneira alguma. Então, Deus começa a usar Moisés e Arão para manifestar o seu poder, e ele traz alguns juízos sobre a terra de Faraó, 10 pragas, e nós vamos ver como foi que o diabo usou a Faraó para tentar neutralizar o povo de Deus. Alguns pontos. O primeiro deles: quais são as estratégias do inimigo para neutralizar, para parar, para travar o povo de Deus? Ouça-me bem. Sempre que tentamos tomar algo de Faraó, o revide é certo. Repita após mim: sempre que tentamos tomar algo do inimigo, o revide é certo. Abra a Bíblia agora em Êxodo, capítulo 5, versos de 6 a 9. Vou contar com o apoio do pessoal lá do Data Show, tá? Êxodo 5, de 6 a 9.
Ok? Você que não trouxe Bíblia pode ler aqui na tela. Eu vou ler. Naquele mesmo dia, pois Deus deu ordem a Faraó. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha só, Moisés foi lá: Faraó, Deus mandou te dizer, deixa o meu povo ir. Que conversa é essa? Vocês estão ociosos. Nós estávamos dando a vocês a matéria-prima, a palha para a fabricação de tijolos, mas agora nós não vamos dar nem palha mais. Vocês vão ter que ir atrás da palha e produzir a mesma quantidade de tijolos. O que você acha que aconteceu ali? O povo disse: mas e agora, Moisés? Deus diz que vai nos libertar, e Faraó vem e dobra o juízo sobre nós, não quer nos dar nem a palha. Nós temos que ir buscar a palha e produzir a mesma quantidade de tijolos. Cadê Deus? Ouça-me bem, todas as vezes que você se levanta para lutar pela tua família, para lutar pela tua casa, para lutar pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus pais, quando você começa a orar, a jejuar, você está comprando uma briga contra o inferno, e o inferno não dá a ninguém de graça. Quem está vivendo oprimido, ou então quem está num cativeiro maligno, o diabo não quer que essa pessoa abandone as drogas, ele não quer que ela deixe o álcool, ela não quer que esse marido volte para casa e abandone a sua amante. O diabo não vai permitir de maneira alguma que esse lar seja restaurado, reconstruído. Por isso, quando alguém começa a procurar o interesse do povo de Deus, vai ter revide na tua vida. O maligno vai tentar impedir você, desmotivar você, tirar a tua força, neutralizar você, desanimar você. Por que tem muitas pessoas que quando começam a lutar pela sua casa, de repente dizem: puxa, eu me converti, eu estou agora orando, eu estou buscando a Deus, mas parece que as coisas ficaram mais complicadas, pastor Valério. Parece que quando eu me converti, todo mundo se tornou contra mim. Porque você precisa entender que quando você se volta para Deus, o inferno entra em crise, porque ele perdeu você. Ele sabe que agora você é cidadão dos céus e o teu nome está escrito no livro da vida dos salvos, e ele não quer que você lute pela sua casa, ele não quer que você se esforce, ele quer que você venha para a igreja sozinho, sozinha, que você não tenha motivação para lutar pelos teus. Foi isso que Faraó fez. Ah é? Vocês querem ir adorar a Deus? Então eu vou intensificar o trabalho sobre vocês. Quantos de vocês que estão aqui, às vezes não existe uma compatibilidade de tempo entre você e um familiar seu para vir ao culto? Ele tem que trabalhar, estudar, não pode ir em uma célula, não pode participar de vigilhão, não pode participar dos cultos, porque parece que uma carga mais pesada está sobre ele. Trabalha manhã e noite, estuda, tem que pagar um alto preço e não tem tempo para servir a Deus. Cuidado, o maligno é muito inteligente na maneira para como ele vai agir, a fim de neutralizar a força do povo de Deus. Não ceda a ele. O segundo ponto que nós vemos, diz assim: sirvam a Deus no Egito. Repita após mim: sirvam a Deus no mundo. Mais uma vez: sirvam a Deus no mundo. Êxodo capítulo 8, verso 25 até o 27. Leia comigo. Êxodo
capítulo 8, verso 25 até o verso 27. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus, olha só, nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Ouça-me bem, sabe qual foi a estratégia de Faraó? Como ele viu que Israel não estava cedendo a ele, e que eles estavam começando a ficar determinados a ir servir a Deus, ele disse assim: tudo bem, sirvam a Deus, mas sirvam a Deus aqui dentro do Egito. Agora ouça-me bem, o boi, a vaca, o cordeiro e vários outros animais que Israel usava para o sacrifício a Deus, adorando a Deus, que eram tipos, que eram sombras, que iriam se cumprir em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles animais eram deuses na terra do Egito. Se Israel começasse a sacrificar bois no Egito, os egípcios iriam dizer assim: ei, vocês estão matando os nossos deuses, nós vamos então apedrejar vocês. Era por isso que Israel tinha que ir caminho de 3 dias, diga caminho de 3 dias, deserto adentro. Então eles tinham que entrar no deserto do Sinai, caminho de 3 dias de distância do Egito, para adorar a Deus. Mas Faraó disse o quê? Não, sirvam a Deus aqui no mundo. Sabe o que o diabo tem feito nestes dias, pastor? Você não precisa se converter, não. Você não precisa mudar de religião. Você pode continuar no catolicismo, espiritismo, umbanda, e de vez em quando você vai lá na terça-feira e faz uma campanha. Você pode até frequentar uma célula, mas você não precisa parar de beber, nem parar de fumar. Drogas é algo que é tão comum, querem até legalizar as drogas. Então você não precisa mudar de vida. Sirva a Deus no mundo. Sirva a Deus da maneira como você vive. Essa era a estratégia do maligno. Queridos, olha aqui para mim, por favor. Será que o diabo não tem dito isso para algumas pessoas que estão aqui? Você não precisa mudar de vida, não. Esse negócio de batismo nas águas, você já foi batizado quando você era uma criança. Eu fui batizado na igreja católica quando eu tinha 6 meses. Mas a Bíblia diz que a criança, ela é pura, o reino dos céus pertence a ela. Ela não tem discernimento do certo e do errado. Logo, ela não tem convicção de pecado e não pode fazer uma oração de arrependimento. É por isso que aquele que chega na idade da consciência, que entende os seus atos, precisa se arrepender dos seus pecados e nascer da água e do Espírito para a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, você não pode servir a Deus segundo o padrão deste mundo. Este mundo não quer que você ore. Este mundo não quer que você venha se congregar. Em Hebreus 10, 25, está escrito assim: e não vos deixeis de congregar, como é o costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, porquanto vede que aquele dia se aproxima. Que dia? O dia da vinda de Jesus. Mas o diabo não quer que o povo se congregue, porque ele sabe que na igreja tem pastor, tem pastora, que vão orientar, discipular, consolidar, instruir, disciplinar, e ele não quer que você cresça espiritualmente. É por isso que existem muitas pessoas em São José do Rio Preto, em Belém, no mundo todo, que têm dificuldade de servir a Deus. Pastor, existe um termo hoje no mundo evangélico, que é o termo desigrejado. Quem já ouviu falar disso aqui alguma vez? Os desigrejados. Os desigrejados, irmã, são aqueles que entram nos dados estatísticos do IBGE, que se dizem evangélicos, mas que não têm pastor, que não devolvem os seus dízimos, que não trazem ofertas à casa de Deus,
que não respondem a ninguém, que não têm autoridade sobre si, que querem servir a Deus do seu jeito, e não é do meu jeito e nem do teu jeito, é do jeito de Deus, e Ele estabeleceu a maneira como nós devemos servir a Ele. Portanto, sirva a Deus da maneira como Ele nos ensina na palavra dEle. Em terceiro lugar, quero que você veja comigo outra estratégia do maligno. Sirvam a Deus fora do Egito, mas não muito longe. Repita após mim: sirvam a Deus neste mundo, mas não vão muito longe. Êxodo 8, 28. Leia comigo. Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito. Por favor, abra a boca. Não vades muito. Orai também por... Olha como o maligno é sujo, hein? Olha Faraó dizendo: orem também por mim. Orem por mim. Sirvam a Deus, mas não vão muito longe nisso. Eu vou traduzir isso para vocês, para os nossos dias. Sirva a Deus, mas não é preciso vir para a vigília, para a escola de líder e discípulo. Sirva a Deus, mas esse negócio de célula é demais já, exige um envolvimento muito grande. Sirva a Deus, mas não seja líder no reino dele, não. Você pode estar no banco, você senta, vai ser um bom crente, sentado, participando dos cultos, mas é um crente inoperante, que não gera filhos para Deus, que não ganha almas, que não discipula ninguém. Sirva a Deus, mas não se envolva. Você não precisa abrir o coração, você não precisa todo o tempo dizer: Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, e se eu pequei, me lava com o sangue de Jesus. Sirva a Deus, mas não se envolva. Ser pastor um dia, estudar no ITQ, o que é isso? Isso é coisa para fanático. Sirva a Deus, mas não vá muito longe. Será que o maligno tem dito isso aqui para alguém? Sirva a Deus, mas só de vez em quando. Aí nós temos, no Brasil, eu não estou falando aqui não, na minha igreja tem isso. Sirva a Deus, mas se torne um crente simplesmente domingueiro, que de vez em quando, no domingo, culto de Santa Ceia, você vai à igreja, você dá uma oferta parecida com dízimo, coloca ali. Sirva a Deus, mas não precisa ser muito fiel, não. Sirva a Deus, mas não precisa ter um casamento muito certinho, não. Sirva a Deus, mas pode tomar uma de vez em quando. Querido, isso é estratégia do maligno. Ele quer que o homem sirva a Deus sem compromisso. Não vá muito longe, não se envolva. Não ore muito não, esse negócio de orar é coisa para fanático. Esse negócio de ler a Bíblia é para quem não tem tempo. Sirva a Deus, mas não precisa ler a Bíblia. Sirva a Deus, mas não precisa participar de reunião de oração. Sirva a Deus, mas não precisa se aprofundar. Será que o maligno tem dito isto aqui para alguém? Sirva a Deus, mas não se envolva tanto. Em quinto lugar, aliás, em quarto lugar, só faltam mais dois. Em quarto lugar, sirvam a Deus, mas deixem a família fora disso. Repita após mim: sirvam a Deus, mas deixem a sua família fora disso. Êxodo capítulo 10, verso 7 até o verso 11. Êxodo, capítulo de número 10, a partir do verso de número 7, você pode acompanhar aqui no telão. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: agora você vai falar após mim. Diga assim: havemos de ir. Querido, fale com voz de mais que vencedor em nome de Jesus. Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos
e com os filhos e com as filhas. Olha só. Nós vamos servir a Deus e vamos servir com toda a nossa família. Mas sabe o que foi que Faraó, ele propôs ali? Não precisa estar com a família toda servindo a Deus. Quem é que tem que ir? Deixa só os homens irem. Os homens podem ir, as mulheres fiquem. Ou então, as mulheres podem ir. Os homens podem ficar vendo o jogo do Corinthians com o Palmeiras em casa a tarde toda. Sirvam a Deus, mas você não precisa levar o seu filho. Você não precisa levar, queridos irmãos, a criança, o bebê. Sirvam a Deus sozinhos. Sozinhos. Será que tem alguém aqui que tem servido a Deus e está convencido, dizendo assim, bom, a salvação é individual, é cada um por si, realmente a salvação é individual, mas a Bíblia nos manda orarmos pela nossa família, lutarmos pela nossa família, trabalharmos pela nossa família, jejuarmos pela nossa família. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz assim, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. Você está servindo a Deus sozinho? Sozinho não dá. Tem que lutar pela família. Tem que lutar pelo teu filho que não está querendo vir. Não é obrigá-lo a vir, mas é orar e testemunhar e pelo poder de Deus convencê-lo a vir. Nós precisamos servir a Deus em família. No plano de Deus sempre está a nossa família. Raabe, a meretriz, quando ela fez uma aliança com o povo de Deus, e Deus então usa aqueles espias para jurarem a ela que quando Deus entregasse Jericó nas mãos de Josué e de todo o seu exército, a família dela seria salva. E ela disse assim, por favor, jurai a mim, que quando Deus entregar Jericó nas mãos de vocês, vocês vão poupar a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida de toda a nossa família. Uma meretriz, uma prostituta, dizendo, eu não quero ser salva sozinha. Eu quero a minha família sendo salva. Eu quero toda a minha casa servindo a Deus. O carcereiro que havia açoitado Paulo e Silas, e que depois, quando Deus liberta sobrenaturalmente Paulo e Silas, ele vê os portões abertos e pensa em se suicidar. Paulo grita de lá, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aí aquele homem diz, senhores, o que eu faço para ser salvo? Paulo poderia ter dito, ajoelha-te aqui, entrega a vida para Jesus agora, está resolvido. Não, Paulo diz em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Deus quer salvar toda a tua família, Ele não quer salvar só você. O teu nome está escrito no livro da vida, mas Deus quer usar você para que toda a sua casa se renda ao Senhor. Coloca para a gente, por favor, aqui, filha, Neemias 4,14. Neemias 4,14. Vamos ler juntos. Neemias 4,14. Leia aqui. Neemias 4,14. Ok, a linguagem é outra, mas eu vou ler aqui. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Agora leia junto comigo, diga assim, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas, e por suas mulheres, e por suas casas. Quem aqui está disposto a lutar pela sua família, levante a mão direita bem alta e diga assim, eu vou lutar pela minha família. Diga assim, a minha família não ficará no Egito. Nós não vamos sozinhos para o céu, não. Nós vamos levar a nossa família conosco. Toda a nossa casa vai servir a Jesus. A tua família todinha, inteirinha, vai estar sentada num banco como essa família linda está aqui. Marido, esposa, filhos, os 3 filhos. É assim que Deus quer.
todos servindo a Deus. Eu sei que tem mulheres que estão aqui dizendo: é assim que eu quero, Deus. Eu sei que tem homens que estão aqui dizendo: Deus, eu quero ver os meus filhos, a minha esposa aqui. Vai acontecer se você lutar, se você trabalhar, se você testemunhar, se você se posicionar, bater o pé e dizer: sozinho eu não vou para o céu não. Eu vou, mas eu vou levar toda a minha família comigo. Deus é conosco. Último ponto. Sirvam ao seu Deus, mas deixem os seus bens fora disso. Repita após mim: sirvam ao seu Deus, mas deixem os seus bens fora disso. Êxodo 10, 24. Leia comigo, por favor. Êxodo 10, 24. Está escrito assim. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente o que? Os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles haveremos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não saberemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Olha só. Quando o Faraó viu que não podia ficar com os homens, com as mulheres, com os jovens, com os moços e moças, com as crianças, e mais do que nunca, pastor Valério, nesses dias, Faraó, que representa, que é um tipo de Satanás, do inimigo das nossas almas, mais do que nunca ele luta pelas crianças. Saiu agora um vídeo recentemente na Netflix, com várias coisas que são impróprias para uma criança ver. Quem teve acesso a isso aqui? Levante a mão. Então, nós precisamos estar atentos nas estratégias do maligno, como ele quer destruir a vida das crianças. Essas amostras de arte que tiveram lá em São Paulo, no Rio, a criança tocando no corpo do homem, tocando no órgão genital do homem. Isso vai se propagando, e a intenção do maligno é que isso se torne algo natural, é que o beijo entre pessoas do mesmo sexo na televisão se torne algo natural, que ninguém mais se sinta assim incomodado com isso. O maligno sorrateiramente, sutilmente, ele vem tentando implantar o sistema dele neste mundo. Mas tem uma coisa: no Brasil tem um povo que está orando, que está buscando a Deus, que está trabalhando, que está preocupado com isso, e aqui no Brasil nós vamos ver a maioria de cristãos evangélicos fazendo a diferença nesta nação, e eu e você fazemos parte dessa história também. Nós estamos dentro desse projeto. O maligno, não podendo segurar a nossa família, sabe o que ele faz? Ele quer segurar os bens da pessoa. Tudo bem, sirva a Deus, vá para a igreja, vá com a tua esposa, vá com teu filho, vá com a tua filha, vá com toda a tua casa, mas esse negócio de dízimo, oferta especial, não tem nada a ver com você. Você não precisa servir a Deus com os teus bens. Deixa o teu rebanho aqui, podem ir embora, mas o patrimônio de vocês não tem nada a ver com Deus, dizia Faraó. Aí Moisés diz: ei, com o que nós vamos adorar a Deus e sacrificar a Deus? Nós precisamos do nosso gado, nós precisamos do nosso patrimônio para servirmos a Deus e para adorarmos a Deus. Meu irmão e minha irmã, a oferta está no centro do culto desde os primórdios da humanidade. Caim e Abel, nós podemos pensar que eles foram a terceira e a quarta pessoa criadas neste mundo. Adão, Eva, Caim, Abel, e aí vem toda a humanidade. Chegou o tempo deles oferecerem uma oferta a Deus.
Caim pegou daquilo que ele tinha, ele era lavrador. Pegou algumas folhas, verduras e legumes e levou. Abel, que era pastor de ovelhas, trouxe o melhor do rebanho dele para adorar a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Mas espera aí, Deus fez acepção de oferta? Não, oferta não tem a ver com valor, oferta tem a ver com a motivação do nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 até o verso 10, diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Aquele que quando vem ao culto, devolver dízimo e dar oferta, não é um peso para ele, é um ato de adoração a Deus. Eu sou dizimista desde os meus 15 anos, quando me converti, de 14 para 15 anos. A minha esposa é funcionária pública, é professora do IFPA há 15 anos, ela é dizimista desde quando ela se entende por gente, e assim fizemos com os nossos filhos. De tudo aquilo que nós investimos neles, separamos mensalmente o dízimo e trazemos à casa do Senhor. Sabe por quê? Oferta está no centro do culto a Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que a oferta de Abel ainda fala, mesmo depois que ele estava morto. Por quê? É a motivação do nosso coração que sobe à presença de Deus e agrada ao coração de Deus. Deus não está olhando o valor que você traz. A Bíblia diz em Lucas 21 que uma viúva pobre trouxe uma pequena oferta e colocou no gasofilácio, e os homens ricos davam daquilo que sobrava a eles. Jesus disse para os discípulos: verdadeiramente eu vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos os outros. Talvez Pedro, ou João, ou Tiago, ou Mateus tenham dito: Senhor, mas ela deu 2 moedinhas, e tem gente que abriu a bolsa e deu muito dinheiro. Jesus disse: eles deram do que sobrou para eles, do que sobrava para eles, mas ela deu tudo que ela tinha, honrando a mim. Meu querido e minha querida, sirva a Deus com os seus bens. Pastor mencionou agora há pouco aqui, Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus quer abençoar o trabalho das tuas mãos, Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer prosperar. Eu creio que Deus quer levantar nesta igreja centenas e centenas de homens e mulheres prósperos, ricos. Quem toma posse disso aqui na sua vida, em nome de Jesus, pessoas que vão ter muito dinheiro, mas pessoas que não podem usar aquilo que tem, o dinheiro que tem, para servir ao mundo ou a si mesmo. Sirva em primeiro lugar a Deus, e Deus vai multiplicar os teus bens, vai prosperar você e vai abençoar a tua vida. Eu quero concluir esta palavra dizendo a você que você não pode ceder às estratégias do maligno. Ele está lutando contra você, ele está lutando contra a sua família. Paulo diz que nós precisamos reconhecer quem é o nosso verdadeiro inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o diabo e os seus anjos que agem nas regiões celestiais. O mesmo Paulo diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. João diz também que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então Deus está contigo, a vitória é tua. O maligno não vai impedir você de ver toda a tua família servindo a Deus. Eu quero voltar um dia aqui, e você que está ouvindo esta mensagem neste horário de culto, eu quero que você me procure e diga: pastor, naquela tarde que o Senhor falou, eu estava sozinho, sozinha lá, mas olha quem está comigo aqui agora. Quem crê que isso vai acontecer? Diga amém. Quem crê, diga amém. Da maneira como nós estamos crendo, assim vai acontecer em nome de Jesus. Fica em pé no teu lugar, aplaudindo o nome do Senhor, aplaudindo o nome dEle. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam começar esse processo hoje. Quem sabe você trouxe um familiar, um amigo, um colega, um parente, hoje para o culto.
Este é o dia que Deus preparou para salvar essa pessoa. Este é o dia que Deus preparou para te salvar, você que está visitando esta igreja hoje. Você que está longe de Jesus, você precisa voltar hoje. Não perca mais tempo. O mundo está aí tentando destruir o homem e afastá-lo cada vez mais de Deus. Mas Deus está te chamando nesta tarde, te chamando para viver uma nova vida. Coloca as mãos assim no teu peito, todos, por favor, e fecha agora os teus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos declarar no nome de Jesus que Deus, Ele quer salvar e quer conduzir toda a nossa família.